Muito bem, meus amigos do YouTube, estamos de volta, Nando Carlos, trazendo mais um vídeo bem legal para vocês aí do mundo do colecionismo, para você que gosta de colecionar, está sempre em busca aí de algo, né, a mais para a sua coleção. E eu acho interessante que muitas das vezes esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo acaba estimulando a muitos colecionadores aí, a você que está sempre nos garimpos, você que está sempre, né, buscando algo aí para a sua coleção, seja pelos sebos, seja comprando pela internet, né, aí nos sites de venda, né, nas plataformas aí disponíveis, né, para você que coleciona LP, CD, fita cassete, enfim. Eu hoje trago aqui um conteúdo interessante. Eu estava pensando hoje que tipo de material que eu iria mostrar, já que ao longo dos meus vídeos aí, muitas das vezes, eu já mostrei de tudo um pouquinho da minha coleção, no caso Roberto Carlos, na maioria das vezes, né? A gente está sempre buscando, e eu fiquei pensando que tipo de conteúdo que eu iria fazer hoje, né? E aí eu pensei, de repente, que tipo de material que eu poderia mostrar hoje. Você que coleciona, por exemplo, Roberto Carlos, né? Eu queria saber que tipo de fã você é, ou o tipo de colecionador que você é. Você coleciona toda a discografia, você que coleciona toda a discografia, você tem apenas os LPs ou os CDs, né? Toda a discografia do Roberto, seja ela nacional ou importado. Atualmente, de um tempo para cá, colecionar discos importados do Roberto se tornou algo um pouco mais complicado, né? Importar LPs se tornou mais caro, mais complicado. Então eu pensei, que tipo de material que eu poderia mostrar hoje? E existem muitos fãs que muitas das vezes eles não colecionam apenas a discografia do Roberto, né? Aquilo que todo mundo já conhece, os LPs de carreira, né? Os CDs, né? DVDs, né? Existe aquele tipo de colecionador que coleciona também tudo aquilo que envolve ou tem algum tipo de ligação com o artista, né? E aí eu pensei, qual o tipo de vídeo que eu vou fazer hoje, que eu vou trazer, qual o tipo de material que eu poderia separar aqui para mostrar para vocês, para estimular, de repente, a quem coleciona a, quem sabe, buscar aí na internet ou buscar nos sebos, né? Algumas coisinhas que eu vou mostrar aqui hoje são até possíveis de se encontrar, muitas das vezes em sebos, né? E algumas coisas são um pouco mais complicadas, tem que vasculhar a internet aí, né? E tentar buscar isso aí, né? Eu tenho observado também, eu que sempre estou garimpando, eu sou daqui do Rio de Janeiro, e eu tenho observado que nos sebos, a cada dia que passa, está mais complicado você encontrar certo tipo de, vamos dizer assim, entre aspas, raridades, né? Algumas coisas que era mais fácil de se encontrar, por exemplo, 5, 10 anos atrás, hoje está mais complicado de você achar. E às vezes quando você encontra, o estado de conservação não está muito bom, né? Até uns 10 anos, 5 anos atrás, qualquer sebo que eu ia, né, o pessoal fala aí, em sebo tem muito Roberto Carlos, você encontra muitos discos do Julio Iglesias, Ray Conniff, Richard Kleiderman, tem muito, né? Discos orquestrados, né? Encontra muito Ray Conniff. Então realmente tem, né? E muitos sebos que eu vou hoje em dia, ou até mesmo muitas das vezes feira de rua, né? Você encontra muitas das vezes muita coisa mais do mesmo, né? Que é exatamente isso que eu falei, né? Tem muito Ray Conniff. É difícil você encontrar muitas coisas que há um tempo atrás era mais fácil, né? Então você muitas das vezes vai em algum determinado lugar, você encontra muita bagaceira, muito mais do mesmo, né? São discos que de repente o pessoal, principalmente aqui no Brasil, você percebe que o pessoal não se liga muito em música instrumental, né? Então você vê muito disco de orquestra, muita coisa que é complicado, né? Então de um tempo para cá está mais complicado você inclusive encontrar discos em bom estado de conservação. E se tratando de Roberto Carlos, o pessoal fala, mas em sebo tem muito, realmente tem. Mas o problema é que para você que de repente está começando a colecionar agora, eu dou uma dica, tenha paciência, procure conhecer muitos sebos, porque está cada vez mais complicado. Determinados discos que até um tempo atrás era mais fácil, você muitas das vezes até encontra, mas o estado de conservação da capa ou do disco não está muito bom. É difícil você encontrar um disco 100%
perfeito, com a capa 100% bacana. Cada dia que passa está cada vez mais complicado. Então, se você tem o pensamento de pagar barato, né? Tem gente que gosta de pagar 5, 10 reais num disco, sei lá, 15 reais, né? Você pode até encontrar, você pode até pagar, né? Mas o problema muitas das vezes é você conseguir encontrar em bom estado de conservação, que é mais complicado. Então, eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que muitas das vezes em sebos é fácil de encontrar, outras nem tanto. Eu tive que recorrer a comprar pela internet, ou a pessoas que eu tenho algum contato, algum conhecimento, né? Eu tenho conhecimento com muitos colecionadores e muitas das vezes a gente acaba conseguindo muitas coisas através desses amigos que a gente... através da internet. A internet ajuda muito, né? Para você encontrar determinados tipos de discos ou raridades que às vezes você busca, às vezes alguém tem, você não tem, às vezes eu tenho, a pessoa não tem, e a gente vai fazendo esse tipo de negociação, vamos dizer assim, beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas das minhas raridades, né? Eu vou mostrar para vocês hoje os intérpretes do rei, né? Foi o que eu decidi mostrar aqui hoje. Muita coisa que eu coleciono, muita coisa legal, muita coisa interessante, de repente até muita coisa que muita gente nunca viu ou não conhece, né? E isso acaba estimulando os colecionadores aí a buscar ou a querer ter, ou até mesmo para conhecer, né, o que tem por aí. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui de discos dos intérpretes do rei, artistas que já gravaram Roberto Carlos ou fizeram algum tipo de homenagem a ele, e também os covers, né, os famosos covers, ou aqueles artistas que se inspiram no Roberto, ou até mesmo que tem a voz parecida com a dele. Eu resolvi gravar em duas etapas, né, 2 vídeos separados. Primeiro eu vou fazer esse vídeo de hoje, mostrando algumas curiosidades aqui, alguns intérpretes que eu tenho do Roberto, e num próximo vídeo eu vou estar mostrando uma coleção que eu tenho de discos que tem músicas do Roberto ou tem coisas do Roberto que foram lançadas assim, apenas em discos de coletânea, em discos assim, tipo de disco que tem alguma participação do Roberto Carlos, tá? Isso vai ficar para um próximo vídeo que eu vou fazer em breve, beleza? Então vamos lá. É isso aí. A gente, quando é muito fã de um artista, ou quando coleciona, faz a coleção de determinado artista, muitas das vezes a gente acaba também colecionando um tipo de material de coisas que tem alguma ligação com ele, ou artistas que tenham ligação com aquele determinado artista. Eu vou começar mostrando aqui então dos artistas assim que se inspiraram muito no Roberto, que é o Ricardo Braga, né? Vou começar por esse LP aqui que eu tenho na minha coleção, né? A gente começa a colecionar as coisas e acaba adquirindo também muita coisa que envolve o artista, né? Então eu tenho aqui esse álbum do Ricardo Braga, o seu primeiro LP, né? Um Menino Pobre Como Eu, né? Que traz aqui a famosa faixa Roberto Collection, né? Que já tinha saído num compacto anteriormente, né? Eu até tenho o compacto aí, mas eu esqueci de separar aqui para a gente poder gravar esse vídeo, né? Mas eu acho que eu já mostrei esse compacto num outro vídeo, eu não me lembro agora, né? Então tá aqui, ó, Ricardo Braga, e desse compacto que fez um grande sucesso, com aquele popurrí de sucesso do Roberto, né? Ganhou até um clipe no Fantástico, né? Todo mundo queria saber quem era o cantor misterioso que tinha a voz semelhante à do Roberto Carlos. Então tá aqui o seu primeiro LP, devido ao grande sucesso, originou esse LP aqui, que é uma bela homenagem aí ao Roberto. Tem músicas que ele gravou inéditas, né? Tem uma outra homenagem aqui ao Roberto, na faixa Um Menino Pobre Como Eu. Então, esse disco é de 1978, se não me falha a memória, né? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, 1978. Álbum do Ricardo Braga, né? Um grande artista aí que nos deixou há pouco tempo, inclusive, né? Faleceu, já é falecido, saudoso Ricardo Braga, né? Era um cantor muito simpático, né? E realmente a voz dele era bem semelhante à do Roberto, e cantava bem, né? Cantava bem, mandava bem nas músicas do Roberto, né? E inclusive gravando coisas inéditas sem ser músicas do Roberto, né? Então a gente começa mostrando esse álbum aqui. Na sequência tem aqui um outro álbum que ele já gravou só com músicas do Roberto, né? Olha aí, Ricardo Braga.
interpreta Roberto e Erasmo. Olha aí que legal, né? Espero que esteja dando para ver direitinho, não esteja dando reflexo, né? O Ricardo Braga, no seu visual também, o estilo do cabelo, né? Aqui o laço amarrado no pescoço. O Roberto, ali no finalzinho dos anos 70, ele teve esse costume de amarrar um laço no pescoço também, né? Então o Ricardo Braga lançou alguns LPs, eu tenho outros inclusive do Ricardo Braga, que ele lançou depois, né? Mas eu decidi separar esses dois aqui. Então aqui ele interpreta aqui as músicas Detalhes, A Distância, Jesus Cristo, As Flores do Jardim da Nossa Casa, A Montanha, Os Seus Botões, Além do Horizonte, ou seja, né? Mais um álbum numa bela homenagem aí ao Roberto, lançado em 1979, né? E a gente tem aqui na coleção, certinho aqui, para mostrar para vocês. Então, a gente acaba adquirindo muitas coisas, né? Intérpretes do rei aí, que cada um traz o seu estilo para as canções do Roberto. Agora eu vou mostrar mais um LP aqui, que é um disco rarinho também, né? Temos aqui o LP da Isolda. Olha aí, a Isolda gravou um disco, né? A famosa Isolda das canções, né? Outra Vez, né? Tinha o seu irmão, o Milton Carlos, que faleceu no acidente, né? Então, Isolda também já nos deixou, né? Então ela regrava aqui algumas coisas do Roberto, né? E grava as suas próprias composições que ela passou aí, né, para o Roberto. Então ela regravou aqui Um Jeito Estúpido de Te Amar, a própria música Outra Vez, que o Roberto canta até hoje nos shows, né? Ela regravou aqui do próprio Roberto Ilegal, Imoral ou Engorda, né? E, enfim, um disco interessante lançado pela RCA, né? Esse aqui que ano que é? Acho que é 1978 também. Acho que ela lançou no mesmo ano que o Ricardo Braga lançou, né? Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu puxar aqui direitinho. É 1979, né? 1979. Ela gravou pela RCA, né? Olha aí. Até que ela cantava bem, né? Até que ela cantava bem. Faltou nesse disco aqui talvez um pouco mais de produção, uma produção musical mais bem elaborada para esse disco, né? Mas é um disco que faz parte aqui da minha coleção, um item também interessante da gente ter, né? A gente que coleciona tudo relacionado ao Roberto, a gente acaba adquirindo também essas preciosidades. Então tá aqui a Isolda, aqui a contracapa, né? A capa está até um pouco danificada aqui embaixo, mas eu já peguei esse disco assim, encontrei nos sebos. É um disco difícil de ver por aí, né? Seguindo aqui, eu trago aqui o Vanderlei Cardoso, no álbum Perdidamente Apaixonado, né? Onde ele, no caso, interpreta aqui a música Promessa, né? Que foi um grande sucesso aí na voz do Vanderlei Cardoso, na época da Jovem Guarda, e que o Roberto, muitos anos depois, no seu álbum de 2005, ele regravou também de uma forma espetacular. Eu gosto tanto dessa versão do Vanderlei Cardoso quanto a do Roberto, que inclusive a do Roberto eu conheci primeiro, eu ouvi primeiro, né? Eu só fui conhecer a gravação do Vanderlei Cardoso depois, apesar de eu já conhecer muitas músicas do Vanderlei Cardoso, mas essa gravação de Promessa só fui conhecer nos anos 2000 ali, bem depois, né? Que o Roberto gravou a versão para o disco dele de 2005, né? Então, tá aí. Aqui mais um disco agora do saudoso já também Sérgio Endrigo, né? Um LP de coletânea que eu tenho aqui, acho que do início dos anos 70, onde ele próprio interpreta a música Canzone per te, que inclusive é a música que abre o disco. É um disco de coletânea do Sérgio Endrigo, que eu tenho aqui na minha coleção também. Inclusive aqui tem uma outra música, que é a música Lontano dagli occhi, né? Que o Roberto canta maravilhosamente bem num especial dele, da TV Tupi, que até recentemente aí na internet, no YouTube, foi postado o programa quase completo, ele juntamente com o Sérgio Endrigo, fazendo um dueto ali maravilhoso, e o Roberto canta inclusive essa música de uma forma também sensacional nesse programa, né, que já está disponível aí no YouTube aí, né?
Então tá aqui, ó, o álbum Sérgio Endrigo, que eu tenho aqui, os grandes sucessos de Sérgio Endrigo. Se você achar pelos sebos aí, pega, porque é um disco muito bacana, né? Então a gente acaba fazendo esse tipo de vídeo, né, para mostrar para os amigos aí, para quem coleciona, né, conhecer de repente muita coisa que de repente você nunca ouviu falar, nunca viu. Poxa, legal, interessante esse disco que você mostrou aí, né? Pô, legal e tal, não sabia da existência desse disco. Quando eu estiver garimpando eu vou procurar. Ou procure pelo Mercado Livre, né? Se você não achar no sebo, vê aí Mercado Livre, OLX, Shopee, dá uma pesquisada aí, né? Vamos acelerar aqui que é bastante coisa. Aqui um disco que eu achei num sebo, um tempo atrás aí, um disco instrumental, Ternura Azul, tem um gato aqui, o Gato Neblu, né? Um gato azul aqui, ó. O famoso gato azul tá aqui, ó. Que muita gente fica se perguntando quem é esse gato Neblu, o gato no azul, né? O gato azul tá aqui nesse disco aqui, na capa desse disco, do Danny Marcel, ou Danny Marcel, né? Não sei como pronunciar. Tem uma curiosa versão instrumental nesse disco aqui de Não Quero Ver Você Triste. Olha aí, ó. Bacaninha, uma versão legal. É um disco de instrumental, tem muitas músicas interessantes e abre com Não Quero Ver Você Triste. Tem também And I Love Her, dos Beatles, né? Umas coisas interessantes aqui. E eu peguei o disco ali, poxa, Não Quero Ver Você Triste. Vou levar, paguei baratinho no disco, vou levar para me ouvir, para me ver como é que é essa versão. E é legal, tem até um assobio no meio do instrumental, né? Igual a gravação do Roberto. Então eu separei aqui, depois de um tempo atrás eu achei ele em CD também. Não sei se eu separei ele aqui. Aqui eu tenho até que dar uma restauradazinha nessa capa aqui. Eu tenho um álbum do Supersonics, lançado pela EMI Odeon. Olha aí, ó. É instrumental também, tá? Os grandes interpretam, os Supersonics interpretam os sucessos de Roberto e Erasmo Carlos, né? Uma capa bem simples, olha aí. E esses Supersonics nada mais são do que os Fevers. Para quem não conhece, os Fevers faziam muitos discos de pseudônimos na EMI Odeon, principalmente nos anos 70. Quando você vê um LP escrito Supersonics da Odeon, pode crer que ali tem os Fevers, né? Tocando ali, né? Na maioria das vezes instrumental, e às vezes até o Almir, que era da banda, fazendo alguma interpretação. Então tem aqui Quero Voar Tudo pro Inferno, Sentado à Beira do Caminho, A Volta. É um disco bacaninha. Se você achar por aí, olha aí, The Supersonics, interpreta Roberto e Erasmo. Tá aí, ok? Tá aqui. Agora aqui um álbum do Sérgio Murilo, depois que ele foi dispensado da Columbia, CBS, ele foi contratado pela RCA. Ali em 1964 ele lança esse álbum pela RCA Victor, né? Olha aí, Sérgio Murilo, né? Agora interpretando aqui, para quem não sabe, uma música que é a música Duas Bonequinhas, do Roberto e do Erasmo, né? Para quem achava que o Sérgio Murilo, que há quem diga que na época chegou a ter uma certa rivalidade com o Roberto, mas quando o Roberto começou a despontar no sucesso, o Sérgio Murilo já estava praticamente saindo da CBS. Então eu mostro para vocês aqui esse álbum interessante com o Sérgio Murilo interpretando, gravando uma música do Roberto. Duas Bonequinhas. Se você achar aí no YouTube, coloca para tocar, que é uma música bacaninha, uma música legalzinha, beleza? Então tá aí, ó, saudoso Sérgio Murilo também. Agora aqui o Richard Klingerman, olha aí, instrumental que eu falei agora, comentei agora há pouco, né? O rei dos sebos aí, né? Um dos reis dos sebos aí que muita gente encontra, né? Richard Klingerman interpreta aqui a música Emoções no piano, fica bacana, fica bonito, né? Nesse álbum aqui é a música que abre o disco dele, Emoções do Roberto, nesse álbum aqui, tá ok? Eu vou dar uma acelerada no vídeo, senão vai ficar muito longo, é muita coisa para mostrar aqui. Eu tenho aqui, ó, Ray Conniff Entre Amigos. Olha aí, Ray Conniff. Bem bacana aqui, ó. Então aqui, ó, Ray Conniff interpretando as famosas canções de Roberto Carlos e Julio Iglesias. Então aqui, ó, saudoso Ray Conniff também. Olha aí que legal, né? Deixa eu tirar esse plástico aqui, que esse plástico tá meio velhinho. Olha aí, a capa tá bacana, a capa tá novinha. Olha aí, Ray Conniff Entre Amigos. Ele interpreta aqui várias canções do Roberto e do Julio Iglesias juntos, nesse álbum aqui
já dos anos 80, né? 1981, né? 1981 esse disco aqui. Eu estou precisando de óculos já. Tá aqui, ó. Um álbum lançado em 1981, tá? Eu tenho ele em CD aqui também. Deixa eu já aproveitar aqui, eu já tinha separado. Eu tenho ele aqui em CD também, olha aí. CD aqui, ó. Ray Conniff. Entre Amigos. Vamos separar aqui. Tá aí. Vamos lá. Aqui um disco Papi Galan. Acho que é isso. Papi Galan, né? Um disco de harpa, instrumental de harpa, com músicas da Jovem Guarda, que eu tenho aqui. E tem várias do Roberto aqui, né? Tem aqui Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. E tem Namoradinha de um Amigo Meu, e Por Isso Estou Aqui, Como É Grande Meu Amor por Você, Eu Daria Minha Vida, Fiquei Tão Triste, Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim. A maioria das músicas nesse disco aqui, num instrumental bem bacana, com som de harpa, aquela harpa, tipo harpa de Natal, né? Então tá aí, ó. Jovem Harpa. Tá aqui, ó, para vocês verem, ok? Vamos separar aqui. Agora vamos aqui, eu botei tudo mais ou menos meio misturado aqui, né? Deixa eu separar um outro detalhezinho aqui. Espera aí. Botar esse plástico para lá, que eu já tirei da capa aqui e não botei de volta. Agora vamos aqui aos imitadores ou artistas que se inspiraram no Roberto ou têm voz parecida. Já falei do Ricardo Braga. Aqui eu trago um álbum do J Neto, cantor evangélico, que durante muitos anos cantou músicas gospel, lançou vários discos gospel. Ali nos anos 80 ele surgiu, né? Nos anos 90 também ele fez muito sucesso. E de repente no ano de 1995 para 96 ele resolveu mudar um pouco o rumo da sua carreira, lançando esse disco aqui, que é um disco até um pouco raro, saindo um pouco do meio gospel, tentando uma carreira secular, gravando músicas mais românticas, né? Ele até incluiu aqui uma música que ele já tinha até gravado num disco anterior, que é Nada Me Separa Desse Amor, que nesse disco aqui ele colocou com o nome de Nada Me Separa de Jesus, né? Então tá aí o J Neto arriscando uma carteira pop, arriscando uma carreira pop, né? Como cantor romântico. Só que não deu muito certo não, entendeu? Principalmente no meio evangélico, eu me lembro naquela época, eu já acompanhava um pouquinho. Inclusive eu frequentava a igreja evangélica naquela época, nos anos 90, né? Então eu acompanhava um pouquinho do meio artístico gospel também. Mas esse disco, principalmente do povo evangélico, torceu meio que um pouco o nariz. O pessoal era meio preconceituoso naquela época. Não admitia muito que um artista, sendo evangélico, saísse do meio da música gospel para gravar música popular ou música para o povão, né? De um modo geral, né? Então ele lançou esse disco, foi meio que um fracasso na carreira dele. O disco é até bom, o disco é bem gravado, tem umas músicas legais, uma instrumentação legal, uns arranjos bacanas, né? Inclusive na parte da composição aqui tem alguns autores aqui de algumas músicas que é bem conhecido de quem conhece aí o pessoal da época da Jovem Guarda, né? Tem o Ed Wilson, tem o Carlos Pedro, tem o Renato Barros, né? E algumas composições aqui. Tem o Altair Veloso também, que já deu composição para o Roberto gravar, o Roberto Carlos gravar também. Então esse disco do J Neto ficou meio obscuro da discografia dele. Depois desse álbum ele resolveu voltar para o meio gospel, resolveu voltar a gravar músicas evangélicas, porque na época o pessoal meio que torceu o nariz para esse trabalho dele. E no meio popular também parece que não houve uma grande aceitação. Acho que também foi a divulgação que não ajudou muito também nesse caso aqui, né? Porque se ele tivesse trabalhado melhor o disco, de repente ele teria conquistado aí o outro público da época, né? Apesar de que na época, muita gente que não era evangélica ouvia as músicas do J Neto, né? Então, ele resolveu voltar para o meio gospel, né? Agora vamos lá, vamos aqui para um grande rival aí do Roberto, dos anos 80, pelo menos durante alguns anos, que é o Julio Iglesias, né? Eu separei aqui, deixa eu tirar esse plástico que está meio velhinho já também, ele reflete um pouco na capa. Não sei se está dando para visual legal aí. A capa tá até bacana. Esse disco aqui, importado da Argentina, traz aqui um Julio Iglesias lá do início dos anos 70, mais provavelmente 1970, 1971 por aí,
gravando uma música do Roberto e do Erasmo, que é Sentado à Beira do Caminho. Tá aqui, ó. Sentado à la vera del camino. No caso aqui o Julio canta em português mesmo, né? Me parece que ele gravou em espanhol também, né? Em alemão inclusive, mas nesse disco aqui ele está cantando em português. Julio Iglesias cantando Roberto e Erasmo. Tá aqui, né? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, que tem muita coisa para mostrar ainda. Opa, derramei água aqui. Agora vamos aqui à homenagem, né? Homenagem, vamos lá. Olha aí, ó, Chico da Silva, um cantor de samba, né, ali dos anos 70, grava uma homenagem ao Roberto. Esse disco dele, de 1978, se não me falha a memória, 1979, né? 1979, Chico da Silva grava uma homenagem na música, deixa eu ver aqui, Convite a Roberto Carlos. Né? Você procura aí no YouTube aí, Convite a Roberto Carlos, Chico da Silva. Um sambinha legal, um sambinha maneiro, que acho que chegou a virar clipe do Fantástico, inclusive na época, né? Ele faz na música ele faz um convite ao Roberto, né? Para cantar, né? Acho que subir lá no morro, né? Para conhecer a galera do morro, né? Eu quero me encontrar um dia desses com Roberto Carlos, o amigo inseparável de Erasmo Carlos, bater papo e conhecer o seu imenso clã. Eu sei que ele é o grande rei da nossa juventude, é um cara bem famoso, mas também humilde. Eu há muito o admiro e me tornei seu fã. Mas isto não é tudo que desejo nesse meu encontro. O meu objetivo é convidar o bicho pra subir até o morro e na viola pegar o samba incrementar. Eu sei que ele é um cara quente, não vai dar o fora. Recebendo o meu convite virá sem demora pra mandar aquela brasa que o consagrou. Esse Roberto é terrível, assim diz essa candinha que só fala mal. Só gosta de garota de papo legal, que usa mini saia e vai ao litoral. Você morou, doutor? Ele já foi negro gato. Namorou a namorada de um amigo seu. Mandou tudo pro inferno, mas ninguém morreu. E assistiu a um duelo de um homem mau. Olha aí, o Chico da Silva, aqui lançado pela Polygram, selo Polydor. Chico da Silva, Convite a Roberto Carlos. Procura aí, é a dica que eu te dou aí. Se você não conhece, você vai gostar do sambinha do Chico da Silva, né? Do samba que ele gravou aí pela Polydor, tá aqui. Então, são muitos discos que eu tenho aqui da minha coleção com algo ligado ao Roberto ou algum tipo de ligação com o Roberto, e a gente vai mostrando aqui para quem não conhece. Aqui um álbum interessante lançado ali no início dos anos 90, é um álbum de remixes, né? Dogs and the Master Mixes, inspirado naquele outro LP que tinha um desenho de um coelho na capa, né? Jive Bunny The Master Mixes, que fez muito sucesso, mesclando músicas, fazendo um remix de músicas dos anos 50 e 60, né? Tipo Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, né? Bill Haley. Então, é um disco que muita gente conhece, fez muito sucesso nas festinhas dos anos 90, e a BMG RCA, inspirada nisso, resolveu fazer também com os artistas da Jovem Guarda, já que tinha uma certa ligação, né, até, né, o estilo igual, né, o rock and roll dos anos 50 e 60, né. Então a BMG resolveu fazer esse Dogs and the Master Mixes, colocando aí um remix com a voz de vários artistas aí, Golden Boys, Celi Campelo, quem mais aqui, Erasmo Carlos, The Fevers, Eduardo Araújo, fizeram um remix bem legal que chegou a tocar no rádio um pouquinho, não fez muito sucesso, mas a ideia foi legal, foi interessante, né? E para fazer a parte do Roberto, uma faixa inteira, só com as músicas do Roberto, eles colocaram a voz do Ricardo Braga, já que o Ricardo Braga tinha os seus takes, né? O seu acervo gravado na RCA, né? Então eles aproveitaram a voz do Ricardo Braga para fazer a parte remix com as músicas do Roberto nesse disco aqui. Inclusive o take de voz do Roberto Collection, que foi lançado em 1978, daquele LP que eu mostrei agora há pouco, né? Então aproveitaram a voz dele desses takes para fazer um remix nesse disco aqui, né? Lançado ali acho que em 1991, se não me falha a memória. Eu ainda tenho aqui uma versão mix, né? Uma versão um pouco diferente.
um Mega Mix, tipo um LP promo, né? É um tipo um LP promo que foi feito para divulgação desse álbum que eu tenho aqui. Esse daqui é mais raro de ver por aí, é bem rarinho de ver. Jovem Guarda Mega Mix, tá aí, ó, Dogs and the Master Mixes, né? Aqui é a versão oficial, né, que eu mostrei, e uma versão aqui promo, né? Vamos lá. Seguindo aqui agora com Agostinho dos Santos. Para quem não conhece, Agostinho dos Santos foi um cantor, né, que fez muito sucesso ali, acho que entre os anos 60 e início dos anos 70, né? Gravou bossa nova, gravou algo para MPB, e fatalmente ele morreu num acidente de avião, né? Acho que foi em 1973, se não me falha a memória, né? Então o Agostinho dos Santos, o que ele tem a ver com o Roberto Carlos? Qual a ligação dele com o Roberto? Nesse álbum aqui, que é um pouco raro até de encontrar, foi uma luta conseguir encontrar esse álbum aqui, né? Um disco bem difícil de encontrar. Depois de muitos anos nos sebos aí, há pouco tempo atrás, acho que foi ano passado, eu consegui achar finalmente o álbum lançado pelo selo London da Odeon. Agostinho dos Santos gravou a música Diamante Cor-de-Rosa com letra. Olha aí que legal, né? Olha aí que bacana, né? Aqui está ele, né? É a música que abre o álbum e é bonita, hein? Eu gosto. E depois eu consegui achar o CD também. Aliás, depois não, achei o CD primeiro. Eu não sei se eu separei ele aqui. E há pouco tempo eu encontrei o vinil, né? Então tem aqui uma versão com letra, a música com letra de O Diamante Cor-de-Rosa. De repente tem no YouTube aí, dá uma pesquisada. Agostinho dos Santos, O Diamante Cor-de-Rosa. E no meio da música tem uma narração do Walter Foster, falecido ator Walter Foster. Ator, apresentador, chegou a apresentar programa na TV Tupi. Inclusive esse Walter Foster, ele faz uma pequena aparição, uma pequena participação no filme Roberto Carlos a 300 km por hora, que ele faz lá uma parte lá da cena da corrida, junto com as meninas, ele aparece, né? Então ele faz a narração, o Agostinho dos Santos canta a música e tem uma parte narrada lá no meio da música, muito bonita, pelo Walter Foster, uma participação especial nesse álbum aqui, que é bem difícil de encontrar, hein? Tá aí, Agostinho dos Santos, né? Agora vamos aqui para os covers. Os covers. Beber um pouquinho mais de água aqui, que eu falo muito. Os covers. Olha aí, ó. Quem lembra desse cara aqui, ó? É o Carlos Roberto, olha só. Ele inverteu, né? É o Carlos Roberto. Parecido, né? Parecido com o Roberto? É. Esse Carlos Roberto, para quem não lembra, ele participou de um concurso no programa Vídeo Show, acho que em 1983, que na época quem apresentava era a Miriam Rios, né? Teve um programa, teve ai meu Deus, teve um programa especial, né? Sobre quem imitava melhor o Roberto Carlos, né? Foi uma sequência de programas especiais, né, que foi feito, né? E me parece que ele ganhou o primeiro lugar. O Roberto Carlos escolheu ele, né? Foi uma sequência, uma série de programas especiais com sósias do Roberto. É um concurso, pronto. É um concurso, quem imitava melhor o Roberto. E ele foi o ganhador. O Roberto achou ele mais parecido, né, com ele, né? Uma semelhança. Aqui ele na contracapa, né? Ele é vivo ainda, né? Eu cheguei a ver, acho que tem ele no Facebook aí, acho que eu cheguei a encontrar ele no Facebook aí um tempo atrás. Então ele foi um dos participantes aí do concurso de sósias do programa Vídeo Show. E eu tenho aqui o disco. Esse aqui foi lançado um pouco depois esse aqui é de 1987. Eu não sei se ele gravou, acho que ele gravou outros discos também, ele gravou outros LPs também depois, né? Então tá aqui, ó, o Carlos Roberto com o álbum Pensando em Você, que ele lançou um tempinho depois de ter participado do programa Vídeo Show. Tá aí, ó. Ok? Mais um cover aqui que depois teve uma carreira legal também, que foi o Nelson Silva. Esse Nelson Silva tem uma semelhança com o Roberto também, né? Ele também foi um dos participantes desse programa do Vídeo Show, do concurso de calouros, né?
Só que ele foi um dos participantes, mas não foi escolhido pelo Roberto, né? Ao meu ver, eu acho ele mais parecido com o Roberto, né? Nelson Silva, que depois gravou alguns discos, uns compactos, eu acho, com o nome, acho que não sei se o nome de Nelson Silva mesmo ou Nelson Carlos, eu não me lembro agora. Depois ele seguiu o meio gospel, gravou alguns álbuns, alguns LPs, alguns álbuns gospel, né? Como esse daqui que ele lançou pela Line Records em 1993. Então é o Nelson Silva, na gravadora Line Records, né? Cantando músicas gospel nesse álbum aqui, né? Vamos mostrar aqui a contracapa, olha aí, se dá para ver aí, né? Eu acho ele mais parecido com o Roberto, né? Eu tenho um CD dele aqui também, que eu separei aqui. Deixa eu ver se tá fácil de pegar aqui. Tá aqui, ó. Aqui foi um CD que ele lançou depois. Aqui, CD. Nelson Silva, também pela Line Records, né? Vou mostrar aqui. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Vai ver se ele tem uma certa semelhança em mim. Inclusive, me parece que ele participou também de programa do Chacrinha, também fazendo cover do Roberto, alguma coisa assim que eu já li em algum lugar, ou alguma entrevista que eu vi dele em algum lugar, que me parece que ele participou também do programa do Chacrinha, né? Aqui, ó, vou mostrar mais um detalhezinho aqui. Olha aí, Nelson Silva, que de uns anos pra cá resolveu se assumir de vez como cover do Roberto Carlos, né? Não sei se ele ainda continua, deve continuar cantando músicas gospel ainda, mas também faz um trabalho de cover do Roberto Carlos também, né? Deixou o cabelo crescer igual ao do Roberto, aqui ele está com o cabelo mais curto, né? Vamos lá então, seguindo aqui, separando. Agora aqui chegamos na parte de trilha de novela, né? Temos aqui o álbum raro, por sinal, da novela O Bofe, né, de 1972, onde o Bofe nacional, no caso, né? Tem o internacional também, que a cor é inversa, a capa é toda preta com as letras brancas, né? Esse aqui é bem difícil de achar também, é um disco bem rarinho, né? Com todas as músicas, composição de Roberto e Erasmo Carlos, na novela, né? Tem umas músicas legais. Aqui, interpretando as músicas, tem a Elza Soares, tem o Nelson Mota, né, o próprio Nelson Mota, né, dando uma de cantor aqui. Tem aqui quem mais? Os VIPs, né, a dupla, os VIPs, Jacques Vu, né, também. E tem aqui o quarteto Forma, né, que nessa época tinha como um dos integrantes, olha só que curioso, né, o Eduardo Lages, né, fazia parte do quarteto, inclusive um LP bem raro, lançado pela Odeon, né, quarteto quarteto Forma, né, interpreta aqui, inclusive, a faixa título do disco, o Bofe, né, eles interpretam aqui, né. Muito legal mesmo. É Osmar, Milito e Quarteto Forma, né? Interpretando a faixa título de abertura da novela O Bofe. Tá aqui, né? É uma das novelas que acho que se perdeu nos incêndios da Globo, né? Infelizmente, ainda em preto e branco. Então tá aqui. Eu tenho o CD também. Vamos lá, o CD eu vi ele aqui. Tava aqui. Cadê? A gente já aproveita e já mostra logo o CD também. A Som Livre, há uns anos atrás, relançou vários álbuns, né, das novelas. Tá aqui, ó. Relançou, inclusive, com a imagem do selo do vinil aqui também, olha aí. Legal, né? Então nós temos aqui essa relíquia também, que é o CD da novela O Bofe, com as canções, as composições de Roberto e Erasmo Carlos, interpretado por outros artistas, ok? Eu tenho uma outra versão rara aqui desse álbum, promocional. Deixa eu tirar o plástico aqui também. Vamos separar aqui. Aqui, ó, o álbum promocional da novela O Bofe, né, que saiu com uma capa temática aqui, com a seleção brasileira, o Pelé aqui, né, tem o Pelé, tem os outros jogadores aqui de costas, né, também, mas dá para ver o Pelé. É uma capa temática de divulgação promocional do álbum O Bofe. Aqui aparece, né,
as mesmas músicas, o mesmo disco, a única coisa que muda é a capa, né? Então é um disco promocional da Globo, né? De demonstrativo aí, beleza? Vamos lá, seguindo aqui então rapidinho. Aqui o álbum Sanremo 1968, lançado pela Fermata, com a interpretação do Sérgio Endrigo, seu autor, né? Nesse álbum aqui, lançado no Brasil, tá? Aí, o primeiro prêmio Canzone per Te, com o seu autor Sérgio Endrigo, interpretando a música. Aqui são as músicas do festival, interpretado por vários artistas, e tem o Sérgio Endrigo abrindo o disco com a música Canzone per Te. Tá aqui, ó, na contracapa. Olha aí, ó. Então, mais uma raridade aqui para vocês, tá? Sanremo 68. Olha, seguindo aqui, ainda na linha dos discos de interpretação, eu tenho esse disco aqui muito interessante, que mostra a parte da frente, a fachada do Teatro Record, onde tinha o programa Jovem Guarda e vários outros programas musicais da própria emissora. Então eles colocaram nesse disco aqui o terceiro Festival da Música Popular Brasileira, as 12 finalistas interpretadas por outros artistas que participaram daquele festival ali. Então eu achei interessante esse disco quando eu vi, porque mostra aqui o Teatro Record, né? Bem na capa. É um disco rarinho também, viu? E é aquele festival onde o Roberto defendeu a música Maria, Carnaval e Cinzas. Só que aqui não é o Roberto que canta, é um outro artista, que é o Roberto Barreiros. Ele interpreta aqui a música Maria, Carnaval e Cinzas, assim como outros artistas. Aqui tem uma curiosa interpretação do Reginaldo Rossi nesse disco, interpretando a música do Gilberto Gil, que participou daquele festival também, que é o Domingo no Parque, na interpretação do Reginaldo Rossi, cantando aqui esse disco lançado pela Chantecler, né? Tá aqui, um disco rarinho também. Tem a música Alegria, Alegria, que era do Caetano, é do Caetano. A música Ponteio, do Edu Lobo, né? Aqui no caso da interpretação da Joelma, do Ponteio, né? Joelma e Carlos César. Aqui a Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, quem interpreta é um tal de Tony Ricardo, tá? E Maria, Carnaval e Cinzas, Roberto Barreiros interpreta nesse disco aqui. Como não eram os artistas da gravadora CBS, então a interpretação ficava por conta dos artistas da Chantecler, contratados da Chantecler, ok? Vamos lá, mais um álbum aqui. Eu vou ter, tô vendo para esse vídeo não ficar muito longo, vou ter que dar uma separada aqui, que tinha muitas outras coisas para mostrar, mas vamos lá. Aqui um piano, sucessos de Roberto e Erasmo Carlos, nesse álbum aqui, ó, né? A Vilma Hart, acho que é assim que pronuncia, né? Interpretando vários sucessos do Roberto, né? No piano. Aqui, ó, mais um disco aqui para vocês. Olha aí que legal, maravilha, né? Tá aí, ó. Aqui agora vamos para homenagem. Olha aí, ó, Sambas Enredo 1987, Carnaval de 87, uma homenagem ao rei Roberto Carlos com a Unidos do Cabo Sul. Olha aí, ó, o disco da escola de samba, né, de todas as escolas do Rio de Janeiro. Então temos aqui o disco que tem a música que é a homenagem ao Roberto Carlos daquele ano, né? Anos depois a Beija-Flor homenageou o Roberto novamente em 2011, né, o Carnaval de 2011. Roberto foi vencedor, mas nesse ano aqui o Roberto não foi vencedor, mas o samba é muito bacana, muito legal, a letra bem elaborada, uma música legal na homenagem ao Roberto, da Unidos do Cabo Sul em 87. A primeira vez que o Roberto desfilou na Avenida, na Marquês de Sapucaí, no ano de 87, né? Disco lançado pela RCA na época. Tá aí, ó. Esse disco já é mais fácil de ver pelos sebos por aí, não é difícil não, ok? Inclusive eu tenho ele aí em fita cassete. Aqui seguindo com as canções de Roberto e Erasmo, olha aí, em italiano, interpretadas por vários artistas, né? Cantores italianos, inclusive a mais famosa, mais conhecida aqui, a Ornella Vanoni, interpretando várias canções aqui do Roberto em italiano nesse disco aqui de coletânea, lançado aqui no Brasil mesmo. É um disco brasileiro de coletânea, com cantores
italianos interpretando todas as músicas do Roberto em italiano, numa versão para o italiano aqui. Inclusive tem L'Appuntamento, a interpretação mais conhecida da Ornella Vanoni, de Sentada à Beira do Caminho, né? Nesse disco aqui, ok? Roberto e Erasmo em italiano, nesse álbum aqui. Vamos lá, vamos seguindo aqui. E o Roberto Carlos também combina com o Natal, né? E nós temos aqui o Luiz Carim e sua harpa celestial interpretando só Roberto Carlos nesse disco aqui. Luiz Carim e sua harpa celestial, olha aí que legal, né? Maravilha aqui, ó. Vários sucessos do Roberto, Amado Amante, Amigo, Detalhes, Os Seus Botões, tudo em ritmo de harpa de Natal. Esse disco aqui, ó, bacana, ok? Lançado pelo selo Top Tape. Tá aí, ó, Natal com músicas de Roberto Carlos. Beleza? Seguindo aqui com Bob Young. Bob Young no sax, um disco todo instrumental só no sax aqui, né? Várias canções bacanas aqui, como É Grande Meu Amor por Você, Rotina, Canzone per Te. Canzone per Te nesse disco eu gosto, ficou bacana no sax, né? É tipo, esse Bob Young é estilo meio que parecido com Kenny G, vamos colocar assim, né? Kenny G, interpretando aqui várias canções do Roberto nesse disco, romantíssimas. Bob Young, né? Provavelmente aí, não sei se é um nome fictício, né? Não sei se é brasileiro, não sei se é estrangeiro, mas interpreta aqui muito bem no sax todos os sucessos, vários sucessos do Roberto aí nesse disco. Ok? Esse disco foi lançado, esse aqui é o volume 2, ainda tem o volume 1. O volume 1 eu não tenho não. Esse aqui foi lançado em 1988, esse álbum aqui, ok? Agora vamos aqui uma parte interessante aqui, ó, com um dos integrantes do back vocal do rei Roberto Carlos, ele mesmo, tá ele bem novinho aqui, o Luiz Carlos Ismael, num álbum bem raro, Samba Jovem, Luiz Carlos com conjunto CBS, olha aí, ele bem novinho aqui, cantando samba, um samba rock, bem legal esse disco aqui, viu? Tem faixas instrumental, tem faixas que ele canta, né? Junto com o coral aí da CBS, né? Muito legal esse disco aqui, bem raro inclusive. Esse aqui foi difícil de conseguir, né? Aliás, foi difícil de aparecer, né? Mas apareceu finalmente aí numa oportunidade legal aí, tive a ajuda aí de um colega, que foi o Leandro Andrade, né? Sem querer ele conseguiu um disco bacana para mim aqui e bem raro, né? Samba Jovem, Luiz Carlos, conjunto CBS, ele inclusive tem composições aqui, não tem nenhuma do Roberto, mas tem do Erasmo. Samba na Palma da Mão, Erasmo Carlos, Samba da Criança, Erasmo Carlos também, né? Muito legal mesmo esse disco aqui, se você conseguir achar aí para sua coleção, é um disco bem bacana e bem raro por sinal. Luiz Carlos com conjunto CBS, muito bacana mesmo, tá ele bem novinho aqui, o Luiz Carlos Ismael, que faz parte ali dos back vocals do rei Roberto Carlos, né? Agora aqui mais um disco de intérpretes, Como É Grande Meu Amor por Você, é uma capa aqui, um desenho de um casal se beijando. Aqui são vários intérpretes, né? Tem o Rosana interpretando Sentada à Beira do Caminho, Paulo Ricardo do RPM interpretando Detalhes, Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, e a primeira faixa abre com Amiga, a música Amiga, Roberto e Maria Bethânia, nesse álbum aqui, ó, abrindo o disco, né? Uma arte aqui de um desenho, né? Tá aqui, ó. É um disco de coletânea com vários artistas interpretando o rei. O nome do disco é Como É Grande o Meu Amor por Você, né? Tá aí, ó. Mais um disco interessante aqui da coleção. Esse disco aqui eu acho bem interessante também, bem legal e raro também. Lançado pelo selo Fontana da Polygram, a música de Roberto Carlos. Esse aqui tá novinho, tá bem conservado. É um disco meio chatinho de ver por aí também, de achar em sebo, hein? Aqui tem vários intérpretes, várias gravações aí de músicas do Roberto com Gal Costa, Sua Estupidez. Tem uma outra versão da música Meu Mar com Erasmo Carlos, uma versão um pouco diferente do LP dele, de carreira.
tem Vanderleia, tem Elis Regina, As Curvas da Estrada de Santos, Coqueiro Verde com Trio Mocotó, Claudete Soares, Não Quero Ver Você Triste, e até a Regina Duarte com Ó Meu Imenso Amor. Regina Duarte, nesse disco aqui. E a música que marca aí a primeira gravação do Roberto, João e Maria, né? Que foi contratado da Polygram, da Polydor, e é uma faixa que faz parte desse disco aqui também. Então tá aí, ó. Tem o rosto do Roberto aí na metade, verde. Aqui a contracapa do disco, a mesma coisa. A música de Roberto Carlos, lançada em 1976, tá? Procura aí que esse aqui é difícil, hein? Tá aqui, ó, para nossa coleção. Então são os discos aí que a gente acaba colecionando do Roberto Carlos, que tem alguma ligação com ele, né? Aqui mais um de coletânea, de intérpretes, olha aí, a música de Roberto e Erasmo Carlos. Tem os dois aqui na capa do disco, se dá para ver aí, ó. Então aqui também é um disco lançado pelo selo Fonodisc, da Gravações Elétricas, tá? Um disco que eu consegui tem pouco tempo também, né? A música de Roberto e Erasmo. Temos aqui As Flores do Jardim da Nossa Casa, interpretado pela cantora Adriana. Tem aqui Não Presto, Mas Eu Te Amo, com Demétrios, né? Uma das mais conhecidas, né? Que é mais que a gente pode destacar aqui? Wilson Miranda, O Show Já Terminou, Amada Amante, com Francisco Petrônio. Enfim, são alguns intérpretes aqui cantando Roberto e Erasmo nesse disco aqui, tá? A música de Roberto e Erasmo, tá? Agora vamos para o instrumental aqui, ó. Roberto Carlos por Caravelli. Instrumental também, orquestrado, né? Com vários sucessos do Roberto: Fera Ferida, Meus Amores da Televisão, Cama e Mesa, Proposta, A Distância, nesse álbum aqui do Caravelli, que lançou muitos discos também instrumentais nos anos 70, e esse álbum aqui é só especial aí do Roberto Carlos, ok? Aqui na contracapa um casal. Então tá aí, ó, a nossa coleção aqui do Roberto. Esse daqui também instrumental, da famosa Orquestra Românticos de Cuba, né? Fez muito sucesso essa orquestra ali nos anos 60, nos anos 70 também, e em 1979 foi lançado esse LP aqui, ó, Românticos de Cuba, sucessos de Roberto Carlos, que eu também tenho em CD, lançado pela Musidisc, né? Selo Musidisc. Então tá aqui, é um disco bacana também. Esse aqui foi um dos meus primeiros discos que eu tive, que eu adquiri na minha coleção há muitos anos atrás, instrumental, sendo instrumental do Roberto. Foi um dos primeiros discos que eu consegui para minha coleção. Não é tão difícil de achar pelos sebos aí não. Garimpando bem, você encontra. Raro é achar isso daqui, que foi uma parceria da Som Livre com a Musidisc, né? Com o selo da Som Livre. Esse aqui que é mais rarinho de ver por aí, né? O selo da Som Livre aqui, Soma, Som Livre, nesse álbum, né? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho aqui o CD também, ó. Tem aqui o CDzinho. Tá aqui, ó, o CD. Românticos de Cuba, interpreta Roberto Carlos. Bom, pra gente finalizar o vídeo aqui, eu vou ter que fazer uma segunda parte. A gente finaliza então aqui com a cantora Sônia Mello, interpreta Roberto e Erasmo Carlos, né? Nesse LP aqui, acho que é o primeiro LP dela, né? Inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente no lançamento do livro do meu amigo Nicolas Mariano, né, há 3 ou 4 anos atrás, né? Então ela lança pela EMI Odeon um disco com as músicas de Roberto e Erasmo, vários sucessos aqui: A Volta, Por Isso Corro Demais, Quando, Por Amor, Detalhes. Olha aí, lançado pela EMI Odeon em 1978, eu acho, né? Pelo que eu estou vendo aqui, eu estou precisando de óculos urgentemente. 1978, tá aqui o disco bacana. Sônia Mello interpreta Roberto e Erasmo. Interpretações bem bacanas aí dela para esse disco aqui, ok? Vamos separar aqui.
Seguindo aqui com a Sônia Mello, volume 2. Olha aí, ó. Interpreta Roberto e Erasmo Carlos. Tá ela aqui, ó. No volume 2, pela EMI Odeon também. Mais um disco bacana aqui, com várias interpretações belíssimas dela nesse disco aqui, né? O Progresso, Café da Manhã, Proposta, Outra Vez, Esqueça, Eu Te Darei o Céu. Tá aí, ó. Sônia Mello interpreta Roberto e Erasmo, ok? Para fechar essa sequência de intérpretes e covers aí do Roberto, eu trago aqui o álbum do Los Chasquis, acho que é assim que pronuncia, né? Diretor Rodolfo Dallaire, né? O que representa, qual a ligação desse grupo aqui, Los Chasquis, com o Roberto Carlos? A ligação, esse disco é importado, não é daqui do Brasil, é importado, que eu achei aí nos sebos, nos meus garimpos, né? Esse aqui é o grupo que acompanha o Roberto Carlos na música El Mal a Queimo, do álbum de 1975. Então eu achei interessante. Eu acho que eu já mostrei esse disco num dos meus vídeos passados, e eu achei interessante separar esse álbum aqui para mostrar para vocês aqui também. Uma raridade interessante, bacana aí, do grupo que acompanha o Roberto na música El Mal a Queimo, né? Então é um grupo instrumental, né? Com, né, aquela... É um tipo de flauta, esqueci o nome agora, né? É flauta, né? Então eu encerro aqui esse vídeo mostrando essa raridade aqui, Los Chasquis, né? E é um álbum lançado em 1975 mesmo, lá na Argentina, no mesmo ano que eles participaram do álbum do Roberto Carlos, né? Tocando. Muito legal, muito bacana esse disco deles aqui, bem na levada, bem no estilo daquilo que eles mostram na faixa que eles gravaram com o Roberto Carlos no álbum de 75, beleza? Então tá aqui, diretor Rodolfo Dallaire, com o grupo Los Chasquis. O grupo não aparece na capa do disco, mas tem foto deles ainda pela internet, que eu já achei, né? Então ele, no caso, deve ser o líder, né? Então é com esse álbum que a gente encerra esse nosso vídeo de homenagem. Tinha mais algumas outras coisinhas aqui para mostrar, mas eu vou deixar para a segunda parte desse nosso vídeo aí, mostrando a minha coleção de álbuns que fazem parte aí da minha coleção do Roberto Carlos, discos que têm alguma ligação com o Roberto, ok? Seja cover, seja imitadores, seja cantores que cantam no mesmo estilo do Roberto, ou homenagens. Tá aqui esse vídeo para vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí, tenham gostado, e até o próximo vídeo, hein? Mostrando a segunda parte com outras coisas legais aqui da minha coleção, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.